Hoje está com a responsabilidade de trazer a tua palavra nessa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor já colocou uma palavra no coração do teu servo. Eu creio, Deus, que o Senhor falará conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Por isso, meu Deus e meu Pai, usa teu filho em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Eu saudasse a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Motivo também de alegria e de satisfação. Estamos mais uma vez de volta nesta casa. Agradecer ao pastor Fabinho, sua esposa, a igreja e todos que temos recebido com amor e com carinho nesse lugar. A palavra que eu quero que você esteja abrindo e aquilo que Deus tem tocado ao nosso coração. O Senhor se encontra na casa, meus irmãos. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias. Serei breve e bem objetivo. No livro de 1 Samuel, capítulo 27. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 27. Glória a Deus. Se você achou, dê glória bem alto para o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E disse, porém, Davi, livro de 1 Samuel, capítulo 27. E disse, porém, Davi, no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os tempos de Israel, e assim escaparei das suas mãos. Versículo 2: Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estava Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. Davi ficou com Aquis em Gade, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoá, Jezeliel, Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. Só até aqui, meus irmãos, podem se acertar, dando glória a Deus e não cessando de adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O texto nessa noite nos retrata a história de Davi. O texto em que nós estamos lendo era o texto em que Davi estava passando por momentos difíceis, por momentos de amargura, como nós muitas vezes passamos por momentos difíceis, muitas vezes, louvado seja Deus, no nosso particular, muitas vezes no nosso momento de aflição, muitas vezes no nosso momento de dificuldade, muitas vezes no nosso silêncio, falando com nós mesmos. Nós muitas vezes olhamos para o céu e não encontramos saída, não encontramos solução. Só que eu quero falar para você nessa noite aqui com voz bem clara. Eu estou sentindo Deus nesse lugar, eu estou sentindo a graça aqui nesse lugar, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. E diz a palavra do Senhor aqui, Davi, em seu momento aqui nesse texto, particularmente nesse texto, nós estamos falando de um homem que foi ungido pelo Senhor, amando do Senhor. Era o rei Davi, ele foi ungido para ser rei. O Senhor sempre falou: Davi é segundo o meu coração. Era o escolhido do Senhor.
Mas percebam bem que mesmo ele sendo um escolhido de Deus, mesmo ele tendo o reinado em suas mãos, mesmo ele tendo a aprovação do Senhor, ele estava passando por aflição, ele estava passando por angústia, porque todos nós, inclusive pastores, passamos por angústia, passamos por aflição, passamos por luta, passamos por perseguição. Davi também estava nesse momento aqui, já havia passado, pastor, muitos anos em que Saul perseguia a Davi, e aqui chega um momento em que Davi, ele não vai orar, Davi, ele não vai colocar o seu joelho e buscar a Deus, não. Davi, ele estava, eu entendo aqui nesse texto, que Davi estava já angustiado, Davi estava já aflito, Davi estava já desapercebido. Davi, no seu momento de angústia, ele não entende que ele lá no capítulo de 1 Samuel, isso é para nós nessa noite, porque você que está aqui é um escolhido do Senhor, você que está aqui é um escolhido do Senhor, pastor, você é o escolhido do Senhor, você é o escolhido do Senhor, pastora. E a partir do momento que Deus te escolhe, a partir do momento que Deus fala, você é escolhida, e Deus bate o martelo. Pode passar os tempos, pode passar as horas, pode passar os dias, pode passar as noites, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Ele vai te guardar da bala, ele vai te guardar do fogo, ele vai te guardar da enfermidade, porque Deus, ele cumpre a sua palavra. Quando Deus escolhe, viu, meu pastor Marcos, eu vou profetizar Marcos, pastor Marcos, pastor, louvado seja Deus, por Deus, você é um escolhido de Deus, viu, missionário, você é um escolhido de Deus. Só que nós temos que entender, quando Deus escolhe, ele se responsabiliza. Quando Deus escolhe, não adianta ir para lá ou para cá, porque Deus está batendo o martelo no céu. É você que eu quero, é você que eu escolhi, é você que eu ungi, é você que eu quero, é você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou aflito, mas é você. Ah, Senhor, mas eu não quero, mas eu quero. Glória a Deus! Mas eu aceito. Aleluia! Quem escolhe é o Senhor. Quem bate o martelo final é Deus. E se Deus te escolheu, Deus vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. Davi deveria ter parado e pensado nisso. Davi deveria ter parado, dobrado o joelho e falando com Deus. Mas ele, no momento de angústia, ele não ora. No momento de angústia, nós devemos parar e clamar a Deus, e não tomar decisões precipitadas, e não tomar direções, louvado seja Deus, que vão causar situações piores na nossa vida. É no momento da aflição que você tem que clamar a Deus. É no momento, sabe, da angústia que você tem que clamar a Deus. É no momento que você não vê saída, você tem que clamar a Deus. Davi, ele não ora. Nesse texto aqui, Davi, ele não vai buscar Deus. Ele entende que a melhor saída era ir para a terra dos filisteus, se juntar com o exército dos filisteus. Só que, se nós conhecemos a história de Davi, né, louvado seja Deus, meu evangelista Marcos, né, Paulo, eu esqueço o nome dele, meu Deus, nós vamos ver que os filisteus eram inimigos de Israel, eram inimigos do povo de Deus. Será que não tinha saída? Ele vai falar que Saul quase pegou, mas ele vai se esquecer que por 2 ou 3 vezes o Senhor livrou ele das mãos de Saul. E ele tinha chegado, porque a partir do momento que Deus vai te exaltar, vai ter luta. A partir do momento que Deus te escolhe e vai te exaltar, vai ter processo. Quando Deus fala que eu vou te exaltar, vai ter humilhação. São situações. Davi tinha sido ungido aos 16 anos pelo profeta Samuel. Nesse tempo aqui, o profeta Samuel já era morto. Ele não estava mais vivo.
Saul já não tinha mais a presença de Deus. E Davi estava se unindo ao exército filisteu. Olha o caos que estava. E Davi vai ficar numa situação tão difícil que Deus vai interagir para livrar Davi. Porque quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus bate, o martelo está batido. E aí eu vou me lembrar, louvado seja Deus, lá no começo, quando Davi estava apacentando ovelhas. Quando Davi estava apacentando as suas ovelhas de seu pai, e vai vir um leão, e Davi vai se dispor a enfrentar o leão. Vai vir um urso, e Davi vai se dispor a enfrentar o urso. Escolhido de Deus, é escolhido de Deus, e pronto, final. Não adianta louvado ficar correndo para um lado ou para o outro, porque eu que escolhi, eu quero você, é eu que estou decretando a tua vitória, é eu que estou assinando a tua cura, a tua libertação, é eu que estou batendo o martelo nessa noite, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Davi, é eu que estou te escolhendo, não é o pastor, não é o vizinho, não é o patrão, é eu, Deus que estou te escolhendo. Você pode entender que é eu que estou te escolhendo, e se eu que estou te escolhendo, eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. Se é eu que estou te escolhendo, eu vou entrar com libertação. Se é eu que estou te escolhendo, eu vou entrar com exaltação. Se é eu que estou te escolhendo, eu estou batendo o martelo de vitória nessa noite, eu estou batendo o martelo nessa noite, e estou decretando a tua vitória, e estou decretando a tua libertação, aquilo que você tem trazido nessa noite. O Senhor nessa noite está assinando a sua sentença de vitória na tua vida. Davi, louvado seja Deus, foi escolhido. Ele era o novo rei de Israel. Davi deveria ter lembrado disso quando ele tomou uma decisão precipitada. E as decisões que nós tomamos, talvez, causam aflição na nossa vida. Isso eu falei com o irmão e ele não gostou. Você tomou decisões precipitadas. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e Ele vai te responder. Mas Davi aqui, ele não faz como ele fez lá em 2 Samuel capítulo 5. Ele não faz, louvado, quando veio enfrentar os filisteus. Ele não faz, louvado seja Deus, quando ele vai levar a arca da aliança. Não, Davi aqui estava angustiado. Davi aqui, ele estava desesperado. Havia passando ele e seus homens por aflição. Não tinha mantimento para alimentar todos os soldados. Davi estava passando por situação difícil. E você chegou aqui nessa noite, porque Deus me revelou essa palavra, é para você nessa noite. Você está aqui nessa noite, passando por algum momento de aflição na tua vida, passando algum momento de aflição na tua casa, passando algum momento de aflição no teu trabalho. Olha, eu não sei qual é o momento que nós estamos passando, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu sei de uma coisa: o Deus Todo-Poderoso está dizendo nessa noite, o leão da tribo de Judá está dizendo nessa noite, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manda falar para o seu povo, assim louvado seja Deus, como eu libertei, como eu guardei a Davi, mesmo quando ele estava junto com os filisteus, mesmo quando ele ia, louvado seja Deus, ia ter que combater contra Israel, ali seria o fim, ali seria a derrota, mas o Senhor olha para o céu e entra no coração do comandante dos filisteus, entra no comandante dos comandantes ali da liderança dos filisteus, e Davi sai dali, louvado seja Deus, e o Senhor tira Davi, porque Davi é o escolhido, Davi é de Deus. E eu quero falar para você nessa noite, você é de Deus, você é escolhida de Deus. Não aquieta o teu coração, porque a vitória vai vir. Aquieta o teu coração, porque a libertação vai vir. Aquieta o teu coração, porque o Senhor vai entrar com restauração. Aquieta o teu coração, porque aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor,
que não se abala, mas permanece para sempre. Davi, louvado seja Deus, muitas vezes clamava e o Senhor entrava com libertação. Davi muitas vezes clamava e o Senhor entrava com exaltação. E nessa noite não é diferente na tua vida. Nessa noite não é diferente. Por que Deus manda pregar essa palavra? Porque Davi foi escolhido e foi cheio do Espírito Santo. Mas mesmo cheio do Espírito Santo, pastor, Davi tinha falhas. E o mal dos nossos irmãos, eu vou falar, meu irmão, eu vou falar, eu vou pregar e pronto. É isso aqui, ó. É a língua. É a língua. Davi não era cheio de poder do Espírito Santo. Em 1 Samuel capítulo de 15 e 16, não fala que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Quantas falhas Davi não cometeu? Quantos erros Davi não cometeu? Quantas tolices como essa aqui Davi não cometeu? Lá em 2 Samuel capítulo 10, a tolice que Davi cometeu, a Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus. Davi, a palavra do Senhor fala que Davi era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem escolhe é Deus, não é o homem. Quem faz é Deus, não é o homem. E eu quero pregar para você nessa noite, pastor, porque muitos falam mal de você. Eu vou falar mesmo, muitos falam mal, mas eu te escolhi nessa terra. E quando eu escolho, está escolhido. Não foi o homem que te escolheu, não foi o vizinho que te escolheu, não foi o patrão que te escolheu. Assim diz o Senhor. Eu digo para esse casal que está aqui nessa noite: foi o Rei da Glória que escolheu, foi o Rei da Glória que ungiu, foi o Rei da Glória que tem assinado o decreto de vitória. Foi o Rei da Glória. E aquele, louvado seja Deus, que falar louvado seja Deus. Eu tenho olhado na terra, eu tenho contemplado na terra. Olha, não é aquele, é aquele que eu escolhi, é aquele que eu ungi, é aquele que eu estou colocando na frente do povo. Quem escolhe é Deus. Aleluia. Quem escolhe é o Senhor. Davi foi escolhido para assumir a nação de Israel. Ele tinha 16 anos. 16 anos quando o profeta Samuel foi ungido. Ele foi ungido diante dos seus irmãos. Ele foi ungido diante daqueles que não gostavam dele. Davi, que foi usado pelo poder do Espírito Santo para libertar a nação de Israel das mãos dos filisteus, lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Foi Davi que teve a ousadia e a coragem de enfrentar contra o exército de Saul. Não conseguiu. Porque, meus irmãos, sem Deus você não vai a canto nenhum. Entenda isso. Sem a presença de Deus não tem como ter vitória. Nós precisamos da presença de Deus. E o texto é bem claro. E o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi foi cheio de ousadia. Davi foi cheio de coragem. Davi foi cheio de valentia. E mesmo quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele sabia que o que estava com ele era maior do que o gigante. Aquilo que estava com ele era maior do que o gigante. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, aquilo que está em nós é maior do que a nossa prova, é maior do que a nossa luta, é maior do que a perseguição, é maior do que a aflição. Porque aquele, louvado seja Deus, que estava com Davi, louvado, Davi sabia, e você tem que sair daqui sabendo, com a certeza viva, que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. Davi, quando vai enfrentar o gigante, ele olha para o tamanho do gigante, mas ele não tem medo, porque o que estava nele era maior. E foi ele o responsável por libertar a nação de Israel das mãos dos filisteus. Porque Saul não tinha mais a presença de Deus. Deus havia se afastado de Saul. Saul não tinha mais aquilo que é o mais importante. Saul, ele não se preocupou em preencher a lacuna que estava sobre a vida dele. Saul não se preocupou em preencher o vazio que estava na vida dele. Saul não se preocupou em se humilhar e clamar a Deus. Não. Ele não se preocupou em dobrar
Saul se preocupou com o seu reinado, se preocupou com o seu status, se preocupou com a sua grandeza, se preocupou em querer ser o maior. Mas louvado seja Deus, quando a gente quer ser maior, o Senhor joga lá para baixo e fala: o maior é o menor e o menor é o maior. Louvado seja Deus. Deus ele exalta e Deus ele humilha também. O decreto de derrota na vida de Saul já estava decretado, porque o Senhor não se agradou mais da desobediência. É desobediência. Quer ter vitória? Obedeça. Quer ter vitória? Se humilhe. Quer ter vitória? Clame ao Senhor. Quer ter vitória nessa noite? O Senhor está na casa. Cadê o glória? Cadê o glória da igreja? Cadê o aleluia da igreja? Glória a Deus. O Senhor está na casa, irmãos. O Senhor está aqui nessa casa aqui, ó. Está aqui, ó. Foi Davi depois daquilo. Davi começou a ser perseguido. Saul sabia que Davi era um perigo para o seu reinado. Davi sabia, Saul sabia que Davi era um perigo e começou a perseguir Davi por muitos anos. Era o rei de Israel, mas passou pelo processo. Davi era o rei de Israel, ele foi ungido como rei, mas mesmo sendo ungido, ele passou por luta até assumir o reinado, até assumir a nação de Israel. Davi, louvado seja Deus, no capítulo 30, nós vamos ver Deus, no 28 até o 30, nós vamos prolongar, nós vamos ver Deus entrar no coração dos comandantes dos filisteus e arrancar Davi daquele lugar, porque havia uma promessa sobre a vida de Davi. E eu quero falar para você nessa noite: há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus, pastor, sobre a tua vida. Não vai ficar só nas igrejas que se abrir, vai se prolongar, louvado seja Deus. Vai ser exaltado, louvado seja Deus. Porque Deus exalta quem Ele quer. Ele faz do jeito que quer, da maneira que quer, como quer. Ele é o Deus, nosso Deus. E quando Deus exalta, está exaltado. Davi, louvado seja Deus, vai ser livrado das mãos dos filisteus. E logo após ele vai assumir a nação de Israel como novo rei, porque Saul havia morrido no campo de batalha. Não havia presença de Deus. Saul não tinha. Ele tinha um exército, mas não tinha presença. E nessa noite eu quero deixar essa palavra aqui para a nossa vida. Eu quero ser breve, eu quero ser curto, eu quero ser objetivo. E eu quero, louvado seja Deus, que você coloque essa palavra na sua vida. Mesmo no momento de aflição, não tem que pegar atalhos, não tem que tomar decisões precipitadas, não tem que, louvado, sabe, querer fazer do teu jeito, da tua maneira, porque o teu Deus está te falando, é no momento de aflição, mas eu, louvado seja Deus, vou vir com a exaltação, eu vou vir com a minha presença, eu vou vir com o meu poder, eu vou vir com a minha cura, eu vou vir, louvado seja Deus. Você pode adorar ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Nessa noite, eu posso ouvir da tua boca um glória nessa noite. Tem adoração para você. Glória a Tem adoração Deus. para o Senhor. Aleluia. Tem glória a Deus para Ele. Louvado seja Aleluia. Deus. O Senhor está na casa, meu Deus. Eu sinto Deus na casa. Eu sinto a graça Glória a de Deus. Deus. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto, louvado seja Deus. E quando a gente sente a graça, a gente não quer ficar parado. A gente quer adorar o Senhor. Glória a A gente quer Deus. glorificar o Senhor. Aquele que quer a nossa perfeita adoração ao Senhor. Louvado seja Deus. Como Davi, louvado seja Deus. Aleluia. Estava lá, louvado, reinando em Ecrón, louvado. E quando ele vai buscar a arca da aliança, ele vai dançar, ele vai adorar, ele vai glorificar, ele vai tocar também, ele vai dar tamborim, ele vai dançar, sapatear, ele vai dar o melhor dele. E você pode adorar essa noite? Aleluia. Você pode adorar essa noite? Glória a Deus. Adorar essa noite? Pode adorar essa noite? Glória a
sofrendo, sendo perseguido, ele vai olhar para trás e vai falar: só Deus poderia ter me guardado. Só Deus, porque é só Deus não tem grande, o único grande que tem é Deus, o único todo-poderoso é Ele, louvado seja Deus. Nós dependemos dEle, nós somos dEle, a graça é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, a cura é dEle, a igreja é dEle, o vaso é dEle, o púlpito é dEle, tudo é dEle. Ele usa de quem quer, Ele faz da maneira que quer. Como eu falei esse dia, se o Senhor quiser, Ele pega Satanás e prega para a igreja, porque quem manda é o Rei da Glória, é o Leão da tribo de Judá. Abre a tua boca para adorar ao Senhor, abre a tua boca para glorificar a Deus, porque Davi é um exemplo para nós, mesmo sendo perseguido, pastor, mesmo passando por aflição, ele não fala mal de Saul. Ele teve chance de matar Saul e ele não mata Saul, porque ele entendia que Saul, mesmo tendo daquele jeito, ele era o escolhido de Deus, ele ainda era o escolhido de Deus. Você é o escolhido de Deus, você é o escolhido do Senhor. Você toma posse, louva. Não vai ficar só no banquinho, não. Logo, logo você vai ser exaltado para frente do povo. Toma posse, escolhido de Deus, não adianta fugir, porque foi Ele que escolheu para você mesmo. É para você mesmo, deixa eu tomando aqui. É para você mesmo, não adianta fugir. Eu te escolhi, eu quero a ti. É você que eu quero, eu não quero. É você que eu quero. Você é escolhido do Senhor, vai estar à frente do povo pregando. Eu estou profetizando o que Deus está me mandando. Eu estou mandando para você. Você é escolhida, você é escolhida, você é escolhida. Deus está decretando vitória, Deus está decretando luta. A minha palavra cai sobre a tua cabeça, sai da tua vida. O meu decreto cai sobre a nossa vida. Não adianta fugir. Quando Deus escolhe, está escolhido. Davi louvado, ele era o escolhido de Deus, reinou sobre a nação de Israel, reinou 40 anos sobre Jerusalém, foi um dos grandes homens do Senhor. Louvado seja Deus. E percebam bem, a vida de Davi não foi perfeita. Contaram dele esse dia. Eu falei: meu irmão, não julgueis para que não seja julgado, porque da mesma forma que tu julgares, tu serás julgado. Ungido, diz o Senhor. Aleluia. Davi era perfeito, ele não era ungido, ele não era cheio do Espírito Santo, mas cometeu falhas. Cometeu falhas aqui, cometeu falhas em 2 Samuel capítulo 10. E era ungido do Senhor. Quem te escolheu, pastor? Fui eu, diz o Senhor. Eu te escolhi. Eu te escolhi, missionário. É eu que estou escolhendo. E não vai ficar do jeito que está. Prepara as mangas. Arregaça as mangas, porque o Senhor está te falando: você é o escolhido. Escolhido é diferente. Escolhido está escolhido e acabou. Eu vou terminar a minha palavra, a palavra que Deus está me mandando para você e para a tua esposa. O casal é escolhido de Deus. Aleluia. Quando Deus escolhe, está assinando o decreto do céu. Pode passar o vento, as horas, pastor, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando Deus assina: eu quero esse. Deus, ele queria Davi. Deus, ele não queria outro. Mesmo Davi cometendo falha: eu quero esse. Mas Davi pecou, mas eu quero Davi. Mas Davi errou, mas eu quero Davi. Mas Davi adulterou, mas eu quero Davi. Mas Davi não é tudo bom, mas eu quero Davi. Eu quero você, diz o Senhor. O Senhor havia escolhido Davi. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós estamos num vaso de carne. Pastor, para mim sente angústia. Pastor, para mim sente depressão. Pastor, para mim sente tristeza. Olha para mim, olha para
Pastor também sente tristeza. Pastor também passa prova. Pastor também passa luta. Quantos companheiros meus da cidade de Vertião não estão mais vivos do tanto apontar o dedo? Apontavam o dedo para Davi. Mas Deus olhava lá para o céu e falou: eu quero Davi. Lembra quando ele foi ungido diante dos seus irmãos? Todos ignoravam, é pequenininho, não está nada. Deixa ainda tomar conta de ouvir. Com certeza é um de nós. Deus não escolhe beleza, meus irmãos. Deus não escolhe aparência, sabe? Deus não escolhe status. Já falei isso tantas vezes. O nosso Deus não olha como nós olhamos. Nós olhamos a aparência. Deus, ele entra dentro do coração. Aleluia. Quantas eu não cometi esses erros? Deus, ele vai entrar e usar o profeta Samuel, que na época estava vivo aqui, ele já não estava mais. Samuel foi o último juiz que liderou a nação de Israel. Um dos grandes homens de Deus. Mas nessa época aqui, Samuel não estava mais vivo. E quando Samuel entra na casa de Jessé para escolher um ungido, para ungir os filhos de Jessé já achavam: com certeza somos nós. Nós somos bonitos, de boa aparência, né? Forte, preparado. Olha a pose. Olha a pose de lindo. Olha a pose de bonitão. Aí Deus vai lá: eu quero o menor dos menores. Deus vai escolher aquele pequenininho que ninguém dá nada, nada, nada. É assim que Deus faz. Deus não escolhe talento, Deus escolhe caráter. Deus escolheu você. Eu sou pequenininho, mas é você que eu quero. É você que eu quero. Glória a Deus. O meu jeito simples, assim, caladinho. Eu quero você. Eu quero você. O Senhor quer você. O Senhor quer você. O Senhor quer assim, caladinho ali. Eu me agrado mais dela que muitos. Eu quero você. Porque muitas vezes a adoração dela sobe, mas a de muitos não sobe. Não sobe por causa da língua. Vou pregar, meus irmãos. Não vou pregar. Eu não gosto que eu prego, vou pregar. A língua. Essa língua tem que adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor. Aleluia. Nós não estamos aqui para julgar, nós somos juízes, nós somos pastores, homens de Deus, para liderar, para conduzir o povo. Davi tinha essa incumbência. Ele tinha que liderar o povo sobre a nação de Israel. Eu quero encerrar, louvado seja Deus, essa palavra. Pedi para a missionária cantar o mesmo louvor, louvado seja Deus. Eu gosto muito de ver ela louvando. Louvado seja Deus. Sinta a presença de Deus nesses 5 minutos. Pastor, grava 9 e 10. 9 e 10. Nós vamos encerrar com o louvor. Nós vamos encerrar com a adoração. Deus está na casa nessa noite. O Senhor se encontra na casa nessa noite. E se o Senhor se encontra na casa nessa noite, pastor, algo diferente vai acontecer. Onde Jesus está, algo diferente vai acontecer na tua vida. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Amém, igreja? Escolhe de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Oh, papai. Araia, show, araia, saia. Olha, Surianda da Barra. Limantou, araia, calmo. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, Eita, glória! precisando da resposta. Aleluia. Já não faz nenhum sentido